no capítulo 20, no capítulo 8, versículo do 20 ao 22. Nós estamos seguindo aí no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei e do Reino. Um evangelho escrito para o povo judeu. Esse é o Evangelho de Mateus, Evangelho sinótico, ou seja, semelhante a Marcos e também a Lucas. E ele é quem faz dessa passagem da mulher enferma, é a passagem mais sucinta, no Evangelho de Mateus. Vamos lá, Mateus 8. Mateus 9, o pastor está aqui, ligado mesmo. Vamos lá. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Porque dizia a si mesma, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse, tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o único, Senhor, que tens o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Pai, o Teu poder, ele não só se limita a enfermidade física, mas Tu nos cura, Pai, quando doentes, enfermos, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Tu és aquele, Pai, que traz saúde aos nossos ossos, que traz, Senhor Jesus, um novo vigor. Tu és aquele, Pai, que faz de ossos um exército. Pai, Tu traz à existência as coisas que não existem. Tu és aquele, Senhor, que tem o poder sobre todas as coisas. Pai, que nessa noite, essa passagem bíblica possa tocar o nosso coração. E que possamos, Senhor, acolhê-la e aprender com ela, aprender de Ti e amanhã colocá-la em prática. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Esse era um dia bem agitado para Jesus. Jesus tinha vindo de Decápolis, atravessou o mar da Galileia, e aí Jesus está caminhando com Jairo para ir à casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga da cidade de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum. E durante essa caminhada, uma multidão cercava Jesus. Havia uma multidão e Jesus caminhando, aquela menina já estava morta, e Jesus está com o pai dela, o chefe da sinagoga, caminhando para casa para ressuscitar aquela menina, e uma mulher, ela rompe aquela multidão e ela toca nele. Lucas, o Evangelho de Lucas, eu vou pedir para os meninos colocarem aí, Lucas 8, do 42 ao 48, a gente vai ver essa. Eu gosto de Lucas, que Lucas tem detalhes, ele é detalhista, então eu queria que a gente lesse a passagem com todos os detalhes. Por 43, vamos no 43. Mas já está aí, né? Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse, alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a sua fé curou você, vá em paz.
Aí está todo o relato mais detalhado dessa passagem bíblica. Essa mulher padecia de um mal há 12 anos. Imagine você dormir e acordar durante 12 anos padecendo de uma dor, padecendo de um mal, de uma enfermidade que na lei mosaica lhe fazia imunda. Em Levítico, nós temos Levítico 15, do 25 ao 27, vocês vão encontrar essa passagem onde diz que uma mulher que tivesse sangue, tivesse uma menstruação fora do comum, prolongada, essa mulher se tornava imunda. E se tornar imunda era algo terrível. Se ela fosse solteira, ela não casaria. Se ela fosse casada, ela não teria contato com seu marido. Tudo que ela tocasse ficaria imunda. E se ela tocasse em Jesus, Jesus poderia ficar imundo. Mas é nesse momento que a lei é cumprida através do amor e da misericórdia, não através da exclusão. A verdadeira pureza, ela não é cerimonial, mas é uma questão de essência espiritual e moral. E Jesus, ele desafia essa ideia de uma pureza apenas externa. Essa mulher procura Jesus. Ela já havia perdido toda a sua esperança. 12 anos, recursos se esvaíram, o seu dinheiro se foi, médicos, curandeiros, tantas outras coisas ela já havia tentado, mas a cura nunca havia chegado. E para cada vez que ela tentava uma cura, vinha a decepção, a dor, o fracasso, o luto, por continuar doente, por continuar excluída da sociedade, por continuar à margem dessa sociedade. Nós aprendemos muito com o sofrimento. O sofrimento, ele é pedagógico. O Senhor não se alegra no meu sofrimento, nem no teu sofrimento. Mas é durante o sofrimento que Ele molda, que através do seu amor e da sua misericórdia, Ele nos dá, nos faz aumentar a nossa fé e nos faz mais próximos dEle. Eu tenho certeza, como a palavra nos diz, como ela relata, que não deve ter sido fácil para Jó passar por todo aquele sofrimento. Mas Jó não passou em vão. Jó, ele resistiu a todo aquele sofrimento. Mas um dia aquele sofrimento teve fim. Um dia, tudo que ele havia perdido, o Senhor o restituiu. Nós, quando falamos dessa mulher, a gente percebe uma coisa: além desse sofrimento prolongado, essa mulher nem nome tinha. Até hoje falamos sobre a mulher enferma, falamos sobre aquela mulher que teve a coragem de romper a multidão e tocar em Jesus, quando Jesus, apressado, iria fazer outro milagre, iria ali levar a ressurreição para a filha de Jairo. E ela vai até Jesus. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza, naquele momento, Jesus já fazia-se conhecido em toda a Judéia, Galiléia, os arredores, principalmente Cafarnaum. E ela foi até ele. Ela depositou toda a sua fé, toda a sua esperança. O nome para o judeu era algo importante. E o é até hoje. Através do nome você descobre a sua linhagem, você consegue rastrear toda a sua existência. A sua árvore genealógica é pelo seu nome. Aquela mulher, nem o nome dela é mencionado. Nós não sabemos se ela era judia. A gente tem
alguns indícios, os teólogos têm alguns indícios, mas aquela mulher, ela levava um sofrimento prolongado. Não era um sofrimento de uma noite, de um dia, mas era de 12 anos. Esse toque de fé. Ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Era o último recurso dela. Era o último ato daquela mulher. E aquela mulher toca em Jesus, mesmo com medo de ser repreendida, com medo de ser, talvez até agredida, com medo até de ser arrastada pela multidão, mas ela vai, ela toca em Jesus. O nosso sofrimento, ele tem fim, quando a gente busca aquele que pode nos curar. Quando a gente busca o toque de Jesus. Eu hoje vim aqui para a igreja e eu confesso aos irmãos que o domingo hoje, para mim, não foi fácil. Quando eu cheguei hoje na igreja, com pouco tempo chegou uma notícia de uma menina que frequentava a nossa igreja nas quartas-feiras. Ela não era muito assídua, mas ela tirou a própria vida. E aquilo me doeu tanto. Eu lembrei de o início da pandemia, a primeira vez, eu acho que ela veio aqui, eu estava aqui na frente, na quarta-feira, e eu conversei com ela. E ela era muito contente, muito alegre. Mas, infelizmente, na sexta-feira à noite, no trabalho, ela deu um tiro na própria cabeça e deu fim à sua vida. E a dor de pensar que ela não está mais aqui, que talvez o sofrimento dela foi tão grande a ponto. O suicida, ele não quer se matar. Ele quer acabar com a dor. Ele quer se livrar daquela dor, sair daquele momento de dor. As notícias nessas horas são bem desencontradas. A gente não tem muitos detalhes, mas eu confesso a vocês que eu fiquei muito tocada pela partida dessa moça, de uma forma tão prematura, de um sofrimento tão grande que a corroeu a ponto dela tirar a própria vida. E quando a gente pensa que Jesus poderia ter sido evitado, e dói muito saber que ela esteve aqui. Ela deu até um testemunho aqui. Foi, pastor? Um dia de quarta-feira ela deu um testemunho, não lembro do motivo da gratidão, mas quando Deus tem seus propósitos e quando Deus colocou justamente o poder sobre a enfermidade, o nosso Deus, Ele está conosco, em todos os momentos, na sua pior dor, na sua noite mais escura, nas madrugadas que você não consegue dormir, no medo da enfermidade que assola, Ele está ao teu lado. E quando essa dor vier, e que você não conseguir lidar com ela, busque ajuda. Busque ajuda. Procure alguém para orar com você. Eu sei que às vezes nem forças para orar nós temos. Mas não passe sofrimento sozinho. Nós temos uma família imensa. Busque ajuda. E que você possa ser instrumento de Deus na vida daqueles que estão sofrendo.
Porque ser igreja não é só ser igreja no domingo, nem dentro dessas quatro paredes. Eu preciso ser as mãos, os olhos e os pés de Jesus aonde eu estiver. Eu preciso ser sal e luz aonde eu estiver. Eu preciso estar à disposição, disponível, acessível à dor do meu irmão. Eu não posso passar despercebida isso. Jesus não passou despercebido a dor daquela mulher. Jesus sentiu que dele saiu o poder. E Jesus pergunta, mas ele pergunta porque eu tenho certeza que ele queria saber quem era que o havia tocado. Jesus traz a cura emocional daquela mulher, mas Jesus restitui uma identidade de filha a ela. Filha, ele chama ela de filha. E você sabe quão maravilhoso é ouvir alguém nos chamar de filha. De ouvir o Senhor Jesus chamar-nos de filha. Ele devolveu àquela mulher a identidade, a integridade, a saúde. Ele curou as suas emoções. Eu tenho certeza que quando aquela mulher saiu dali completamente curada, ela volta para o meio dos seus. Ela volta para aquela família. Ela agora já não mais impura. Ela podia ser tocada e ela podia tocar. Nós passamos por um momento de pandemia que a gente não podia se tocar, a gente não podia abraçar. Imagine, isso foi um curto espaço de tempo e como sofremos com isso. Imagine 12 anos você sem poder acariciar o rosto de alguém, de dar a mão a alguém, de sentir o toque de alguém. E aquela mulher, ela encontrou o poder que cura a enfermidade. Aquela mulher encontrou Jesus. Nenhum encontro com Jesus foi em vão. Ninguém voltou de mãos vazias. E quando Jesus, ele expirou naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Para que eu e você tivesse acesso a ele. Para que a minha dor, para que a minha enfermidade, para que eu tivesse diálogo, para que eu tivesse acesso a ele. Eu não preciso de ninguém, baixo um olho fechado, um joelho dobrado e ele está comigo. Nós vivemos num mundo decaído. Nós passamos por aflições. Aflições que às vezes a gente não consegue lidar. Aflições terríveis. Mas Jesus está ali conosco. Cada dia, cada minuto. Ele nos prometeu e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Essa graça, essa maravilhosa graça. Jesus diz a ela: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu sei que muitas vezes durante uma enfermidade, durante um problema que se levanta na nossa vida, a primeira coisa que se vai é o ânimo. A primeira coisa que se vai é o ânimo, a gente não tem ânimo para nada, muitas vezes a gente não consegue nem orar, mas clama por Ele, chama por Ele, mesmo que o som da tua voz não saia, mas até balbuciando Ele vai te ouvir. E é nesse momento que Ele bota a mão sobre você e que Ele te restaura. E a restauração é feita de dentro para fora. Tenho certeza, quantos aqui, muitas vezes, foram chorando aos pés de Jesus e quando levantaram,
levantaram cheios de força e de fé. A sua fé restaurada, o seu ânimo restaurado, a sua vida restaurada. Chorai, alegrai-se com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes é necessário a gente sentar junto de alguém e deixar ele chorar. Deixar ela chorar. Eu tenho pavor de quem chega junto de alguém que está passando por um sofrimento extremo. Não chore não, chore. Chore. Você tem o direito de chorar. Chorar não quer dizer falta de fé. Chorar não é porque você não confia em Jesus. Chorar é porque você é humano. É porque você é verdadeiramente humano. Às vezes o mundo tem nos levado para nos blindar, para o não sofrer. A gente é uma geração que não quer sofrer, que não quer sentir, que parece apático de todas as coisas. Não. O sofrimento vem. E a forma como eu e você lidamos com ele é que vai fazer a diferença. Não é porque você chore, se entregue, se derrame. Fale com ele. Busque a face dele. Essa mulher, ela esperou 12 anos para que o momento certo chegasse. Cada dia a mais é um dia menos para a tua vitória. Cada dia a mais é um dia menos para que o Senhor, Ele possa ser contigo naquilo que você tem pedido no secreto. Eu sei que tem mães hoje que acordaram nessa madrugada e elas oraram pelos seus filhos, clamaram por eles, choraram por eles. O teu choro, minha irmã, não foi em vão. Nenhuma lágrima que você chorou vai passar despercebida. O Senhor, Ele é contigo. Essa mulher provou da maravilhosa graça. Ela teve a cura imediata. Você já pensou 12 anos ter uma hemorragia? As mulheres aqui que conhecem o que é uma pequena menstruação, imagina uma hemorragia de 12 anos. E aquela mulher sai dali curada. Curada. Aquela mulher, ela teve a cura imediata, porque Jesus tem o poder sobre a enfermidade. Então, não importa o que você está passando, não importa a enfermidade, o medo, você tem um Deus sobre a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Entrega a tua dor, entrega o teu sofrimento, entrega a tua falta de esperança. Ele está contigo. Ele é contigo. Ele é o teu Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o todo-poderoso. Ele é o dono da vida. Que Deus nos abençoe.